Olá, vamos falar do estudo Dona Margarida. Para uma breve contextualização, nós temos quadros de incontinência urinária e infecção do trato urinário, demência, varizes, odontologia pediátrica, atenção domiciliar e no centro de tudo isso, Dona Margarida, uma idosa de 75 anos que apresenta todos esses encaixes bem típicos e característicos da idade. A incontinência urinária, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, é a infecção mais prevalente em idosos, sendo que, acima de 65 anos, 20% das mulheres e 10% dos homens podem apresentar esse tipo de infecção. Quando chega na casa dos 80 anos, a porcentagem masculina ela dobra, se aproximando da porcentagem feminina. Isso acontece, segundo ainda a Sociedade Brasileira de Urologia, pela baixa brusca da imunidade que ocorre nesses idosos, a dificuldade de alimentação, e aí a gente pode estar entrando no quadro já da demência, a falta de autocuidado, na verdade o desleixo pelo autocuidado característico da idade, apresentando também ali quadros chamados de distimia, que são casos de tristezas profundas, né? Quadros pré-depressivos e até mesmo depressão, onde o emocional, o psicológico está desarranjado, né? No caso de Dona Margarida, essa idosa de 75 anos, nós temos o falecimento do esposo, que dá causa uma abalo emocional, uma perca de cuidados próprios, né? De autocuidados, e vai gerando todo esse quadro psicológico e emocional. Ainda temos a questão das varizes, que ocorre devido à perda progressiva de fibra dos músculos e diminuição da massa muscular. Pode ainda ocorrer em alguns idosos por causa da obesidade e sedentarismo. Também agravado por quadro nutricional deficiente, falta de motivação com o próprio cuidado, falta de atividades físicas, psicológicas e mentais que levam o idoso a ficar muito tempo parado ou sentado, sem vontade de movimentar-se, e isso pode levar a esse quadro de varizes. Tudo isso abraçado aí pela questão da atenção domiciliar, que é o foco desse estudo. Como trazer a visita domiciliar e fazer essa visita ser eficiente na saúde geral de uma idosa, por exemplo. Cuidados e rede de apoio com o cuidador. Esse tópico é muito importante, porque o caso da Dona Margarida nos remete a vários outros casos. A Dona Margarida é cuidada pela filha, teve o esposo falecido, é cuidado pela filha e por uma neta. Essas pessoas, esses cuidadores, eles são indivíduos que precisam ter suas necessidades ouvidas e também saciadas. Eles são indivíduos com problemas, com anseios, com vontades, que estão cuidando de outros indivíduos, né? Então, eles têm que se cuidar e cuidar de outros indivíduos. Então, essa rede de apoio, abraçando a estratégia de saúde da família, ela é muito importante para o cuidador. Ele precisa estar em um local que ele possa receber apoio, ouvir, ser ouvido, um local que dê informações a esse cuidador para que a sua ação de cuidar seja eficiente. Ou seja, ele não demande força, esforço, paciência, o foco de um dia inteiro, de uma vida inteira, cuidando de outra pessoa e ainda ter seus esforços jogados no lixo por falta de informações. Não conseguir ser eficiente dentro das suas ações de cuidado, que pode levar ainda mais frustrações. Então, a rede de cuidados com o cuidador é de extrema importância e deve ser algo trabalhado intensamente pela estratégia de saúde da família. Porque assim ele vai gerar autonomia e consciência do processo de saúde e doença nos cuidadores, como é esse processo de saúde e doença, para que eles entendam esse processo
para si e para o seu alvo do cuidado, e aí sim gerar autonomia nesses pacientes, mesmo que idosos. Gerar autonomia do cuidado, gerar autoestima, né, nesses pacientes, para que eles também tenham a sua consciência de autocuidado e assim consigam dividir essas tarefas de autocuidado, de autoconsciência, não só ficando sobrecarregada a porcentagem total ao cuidador. Esse tópico de cuidados de visitas contínuas é maravilhoso porque ele vem confrontando a nossa formação. Somos formados sempre para resolver problemas técnicos, apesar de sermos as gerações que mais têm sido trabalhado com o conceito de humanidade, sermos humanos. Mas, quando nós lemos o caso de Dona Margarida, nós percebemos a necessidade que a nossa graduação, que a nossa formação tem de nos preparar para esses momentos. Não ver apenas um alvo de um atendimento, mas também ver um ser humano, uma família, uma casa. Quando você entra dentro de uma casa, tem costumes, tem rotinas próprias daquele lugar. Observar a história daquela família. Nos parece algo tão longe, algo tão distante, nós vamos ali para resolver algo sistemático. Mas em visita domiciliar, se esse contexto de empatia, esse contexto familiar ele não for colocado dentro da nossa ação de saúde, não vai se resolver. Não é possível resolver aquela situação. Né? Então, toda a empatia, não só humana, mas a empatia com o olhar profissional. Empatia de família, empatia de cuidadores, empatia de rotinas, empatias de dificuldades, de levar, de trazer, de medicar. Então, cada necessidade específica de cada lar tem que ser observada, vista com empatia, tem que se entrar dentro do contexto daquela família, para que se possa gerar ações eficazes mesmo, né? Não só visitas que não geram ações de saúde após a saída dos médicos, dos dentistas, dos enfermeiros. Não geram ações de saúde, são apenas momentos de conversas. Né? Para gerar ações de saúde é preciso se adequar a cada local, a cada casa, a cada rotina, a cada história, seja gestante, seja paciente com deficiência, seja qualquer tipo de paciente que precise eventualmente de algum atendimento domiciliar. E isso confronta um pouco, né, ao mesmo tempo que agrega a nossa formação, esse estudo, né, observar que somos muito mais do que um local de diagnóstico e resolução. Somos pessoas, emoções, locais, tudo isso é muito importante. E aí é possível fazer um tratamento diferente e de equidade. Né? É muito interessante quando o Rui Barbosa fala que é errado tratar alguém grande como pequeno e alguém pequeno como grande. Não é completamente errado os dois. Então, a equidade é justamente isso, dar aos desiguais uma desigualdade que os permita ser iguais. Então, quando nós temos essa ação em visita domiciliar, sim, vamos ter restrições de ações que possam ser levadas a esse lugar, mas a ação de gerar a equidade, nesse caso principalmente, né, do idoso, o entendimento da demência, das varizes, da infecção do trato urinário, o que leva, como gerar isso não só de responsabilidade médica, mas de responsabilidade de todos da equipe, dos que fazem acompanhamento, dos que fazem o diagnóstico, dos que fazem a conversa, dos que vão saber como que esse paciente está nos próximos dias a essa visita. Então, essa equipe multidisciplinar, ela precisa ser engajada e encaixada. E, além do que, precisa gerar esse sentimento de empatia e entender que uma visita domiciliar e uma visita feita à UBS são visitas motivadas por algo, né? Há algum motivo que levou aquelas visitas do paciente à UBS ou do núcleo de médicos, enfermeiros e dentistas àquela casa, mas que são ambientes diferentes, com tratamentos diferentes. E aí conseguir a equidade desses pacientes para que se tenha aí um processo de saúde acontecendo, assegurando também os direitos dos pacientes. Chama-se a atenção no estudo de Dona Margarida quando é necessitado que ela vá
realmente a OBS para tentar fazer alguns exames e a necessidade de que ela seja remanejada para a atenção secundária. E aí a filha relata, né, que é possível, mas talvez teria que dar algum medicamento para que ela se acalmasse. Então, assegurar essa ação de que esses pacientes que estão em atendimento domiciliar façam exames de primeira e segunda atenção, sabendo como é a superlotação desses locais. Então, assegurar que eles consigam ir e realmente realizar os seus exames. Assegurar transportes, assegurar essas visitas ao UBS, e aí a gente lembra dos pacientes com necessidades especiais, com pessoas que moram em locais inacessíveis, que precisam de transporte mesmo para ir, de pessoas que são portadoras de necessidades de cadeiras de rodas, que às vezes enfrentam locais úmidos de água. São tantos pontos para que se consiga chegar até o seu processo de saúde, e assegurar isso é muito importante. Buscar assegurar isso é muito importante. Então, lutar por isso é muito importante, né? Sair da porta do seu consultório e tentar lutar, sim, por pessoas que precisam, é ir além da sua ação como profissional, é ir nas redes e nas fronteiras da sua ação humana, de ser humano. E entender que pessoas precisam e que vivem realidades diferentes das nossas e que precisam ter acesso assegurado. E aí, adequar a realidade vivida daquela casa, daquele paciente, das suas necessidades, para que se possa realmente ter ação de eficácia. E isso a gente consegue, além de uma boa ação dessas equipes, né, um entrosamento, uma ação de equipe eficiente e eficaz, entendendo as diferenças de um atendimento domiciliar e um atendimento em consultório, na UBS, né? E entendendo que cada local precisa ter um plano, né? Não é um plano único, cada local precisa ter um plano para que se tenha eficácia no processo de saúde.